Bom dia, bem-vindo ao meu canal, o Biratangel. E hoje nós estamos no vídeo número 154. Hoje eu quero começar uma playlist para atender as dúvidas de algumas pessoas que me enviaram um e-mail que não compreenderam exatamente a passagem que Zygmunt Bauman narra do homem moderno para o pós-moderno, por conta da não compreensão dessa transição daquele homem da Idade Média para o homem da Idade Moderna. Realmente, se você não conseguir entender as transformações de um para o outro, da Idade Média para a Idade Moderna, fica muito difícil você compreender os conceitos da pós-modernidade ou do mundo líquido, como o Zygmunt Bauman coloca. Então, a partir de hoje, eu vou começar uma playlist, eu vou colocar lá Zygmunt Bauman e Os Miseráveis, para a gente começar a compreender um pouco mais profundamente isso, ok? Então esse é o primeiro dessa playlist que eu vou colocar lá. Então nós já vimos que Zygmunt Bauman introduz a obra dele narrando um conflito entre o homem moderno e o homem da Idade Média, a transição de um para outro, a transição da mentalidade da Idade Média para a modernidade. Nós já vimos que esse homem da Idade Média, ele tem o conceito de perfeição e pureza, mas não no mundo secular, é no mundo pós-morte, um mundo vindouro, um nirvana, um Olam Rabá, um paraíso que ele vai contemplar em outro plano, não aqui. Aqui ele aceita a imperfeição. Então esse aí é o ápice da mentalidade da Idade Média. Depois ela vai declinando e vai tendo suas oscilações, mas o ápice é esse. Ele não coloca sua mentalidade de perfeição em coisas seculares. Perfeição é para coisas espirituais, do outro mundo, não aqui. Aí quando você tem a transição para a Idade Moderna, essa mentalidade de perfeição, ela é executada no plano secular. Então, um período que marca muito é a Revolução Francesa, e o filme que nós vamos falar são Os Miseráveis, ou Les Misérables, como algum. Essa série está no Netflix. Essa série também você encontra uma série, praticamente todos os... É um musical, né? É um filme, mas é um filme cantado, praticamente um musical. E tem todos os trechos da música com as suas devidas legendas e cenas no YouTube. Então é possível você acompanhar pelo YouTube essa série. Se não, Netflix tem ela completa, é um filme fantástico, vale a pena assistir. E nesse filme retrata muito bem o que o Zygmunt Bauman fala dessa transição, do homem o homem da Idade Média para o homem moderno. O da Idade Média entende que Deus tem a ordem, ele ordena o mundo e ele exerce justiça independente do conceito humano. Já o homem moderno, não. Ele entende que agora o Estado é a representação máxima da ordem e a justiça é terrena. Então, perdão. Então há essa mudança de mentalidade. E a Revolução Francesa, como bem narra o filme, é o ponto de início dessa guinada mais clara em relação às maneiras de se entender a sociedade. Então todos sabem que foi a Revolução Francesa, um levante popular que cortou a cabeça do rei. Isso é importante. Então cortou a cabeça de Luís XVI, Luís XV é o rei Sol, que governa a França como um próprio Deus. E Luís XVI acaba se atrapalhando aí no seu governo por conta das consequências que foi deixada pelo seu pai. E ele acaba tendo a cabeça cortada. Por que isso é importante? Esse é um símbolo. Porque até ali muitas pessoas, se não a maioria, entendia que o rei era o representante de Deus na terra. E a ordem que vinha através do rei, na realidade não vinha através do rei, vinha através de Deus, passava pelo rei e era executada pelo Estado. Então havia uma confusão generalizada, entendendo que os três eram um só. Então Deus é uma ordem divina, estabelece a ordem divina através de um representante terreno, e esse representante terreno passa por um órgão, uma instituição chamada Estado, executar a justiça.
Então as pessoas viam a ação do Estado como a ação do próprio Deus. Essa é a transição. Antes não, Deus estava independente do Estado, ele estava no rei, mas o rei precisa de um Estado para colocar sua autoridade. Então gradativamente a autoridade que antes era absolutamente divina passa a ser gradativamente secular, de maneira assim, de uma geração para outra, quase imperceptível. E o filme é ambientado nisso, né? Logo na primeira cena, que está no YouTube aí, eu estou colocando para vocês a imagem, Look Down, né? Olhe para baixo, tem essa relação onde os homens olham, tem que fazer um trabalho designado pelo Estado, um trabalho realmente extenuante, e eles devem amor a uma chamada pátria, né? Uma bandeira aparece, a bandeira da França, e eles têm que amar aquela bandeira e idolatrar a bandeira, né? Então, até hoje nós temos isso, pátria amada, idolatrada Brasil. E idolatria é um pecado condenado na Bíblia. Então havia esse conflito, como é que eu posso dizer? Essa contradição morando no coração dos homens. Eu devo adorar minha pátria, mas ao mesmo tempo idolatria é pecado, né? Então a Revolução Francesa vem como um divisor de águas, porque a cabeça do rei é cortada. Agora o representante de Deus na terra, que era o rei, não está mais em voga. Não tem mais a figura do rei. Então quem é o representante de Deus? O Estado. Mas qual é o rosto do Estado? O Estado não tem rosto. O Estado é a justiça, mas não tem rosto. A visão da justiça é cega, né? Ela tem uma balança e ela não enxerga. Como assim não enxerga? Deus enxergava. Deus olha os mínimos detalhes, né? Deus me conhece como pessoa. E o Estado não é assim mais. A partir da Revolução Francesa, as pessoas que, principalmente as que cometem crime, são vistas como um número, né? Então tem lá uma frase nesse primeiro vídeo: Jesus não quer saber. Então Jesus não quer saber porque no caso aqui, os condenados, eles não são pessoas, eles são números. Então há um conflito aí. E quando isso começa? No chamado período do terror. Então há a decapitação do rei e a população perde o rumo do que seria a ordem, porque sem o rei não tem ordem. E aí o Estado francês, através dos jacobinos, implanta o período do terror, onde de 30 a 40 mil pessoas naquele período foram mortas por tribunais de exceção, tribunais de justiça. Então, para que a população realmente cresce, se assentasse numa noção de justiça que não fosse divina e espiritual, tinha que se fazer presente uma justiça secular e implacável. Então o período do terror é esse: prisões e prisões, acusações, mortes, decapitação em público, perdão, e todo tipo de bárbaro que você possa imaginar. Aí você tem o 9 Thermidor, né, que é um período onde essa justiça, esse terror, passa por um período de abrandamento, ele fica menor, mas mesmo assim menor é a cena que nós estamos vendo no vídeo, desse pequeno trecho do Look Down. Então quem puder, vá no YouTube, só colocar lá, eu vou deixar aqui o link e a descrição do vídeo para você acompanhar e depois ouvir a aula. E aí você vai ver que esse período de terror é terrível. E nesse momento se batem dois personagens, né? Jean Valjean, que é o personagem principal, e Javert, que é o seu contrário. Então, enquanto Jean Valjean é o cara que não sabe se faz a transição da Idade Média para a Idade Moderna, Javert já é o cara que totalmente incorporado pelo Estado. A mentalidade completamente institucionalizada. Ele crê que o Estado realmente agora é o grande e único representante de Deus na Terra. Então, esse é um conflito majestoso no filme. O filme é um livro, né? Esse filme foi ambientado com base no livro, mas dá uma visão assim muito clara dessa transição. Esse é o primeiro vídeo, eu já vou postar logo na sequência o segundo, ok? Não esqueça de dar o like, é importante você participar com comentários ou like para que a discussão tome o rumo correto,
Então, por favor, dê o seu like, tá? Até o próximo vídeo.